Boa tarde, estamos iniciando mais um Chá das 5, o programa da Academia Piauiense de Letras na TV neste instante. Nesta quinta-feira, 6 de janeiro, vamos reprisar o programa de 26 de agosto passado. É sobre o ensino de literatura piauiense, disciplina obrigatória a partir deste ano letivo de 2022. Entrevistamos o advogado, professor e escritor Zildo Batista de Barros. A comunicação evolui em uma velocidade nunca vista antes. E com ela, evoluímos também. Aprendendo com o novo, mudando os nossos métodos, sem nunca perder de vista aquilo que nos move, a comunicação como um direito humano. Nós somos o Instituto Ubíqua. Ser ubíqua é comunicar em tudo, em todos os lugares, o tempo todo. É utilizar a conexão digital para promover a conexão humana. É preocupar-se o tempo todo em compartilhar soluções. É tempo de mudança. A comunicação mudou, o mundo está mudando e você também mudou. Vamos fortalecer os nossos laços, reforçar nossa relação e não vamos mais nos separar. Somos muitas caras, de todas as cores, todos os credos, todos os lugares. Somos risos, somos dores, somos vivos e amores. Somos Ubíqua. Boa tarde, Zósimo. Lemos, seja bem-vinda para mais um Chá das 5, o programa da Academia Piauiense de Letras, na TV Nestante. É um prazer reencontrá-lo para mais um Chá das 5. E agora eu queria, as novidades da semana, falar um pouquinho com os informes da APL. Um livro que conta a história da primeira escola de ensino superior do Piauí foi lançado hoje na Universidade Federal do Piauí. Trata-se do livro Fadi, 90 anos, Faculdade de Direito do Piauí. O lançamento foi no formato híbrido, ou seja, presencial e virtual. O organizador da obra é o professor jurista e acadêmico Nelson Nery Costa. A missa de 7º dia do acadêmico e desembargador Nildomar da Silveira Soares será celebrada no próximo sábado, às 9 horas, na Catedral Metropolitana Nossa Senhora das Dores. A celebração será transmitida pelo YouTube. Boa tarde, estamos iniciando mais um Chá das 5, o programa da Academia Piauiense de Letras na TV Nestante. No programa de hoje, vamos conversar sobre o ensino de literatura piauiense com quem acompanha a discussão desde o início. O nosso convidado é o advogado, poeta e professor Zildo Batista de Barros, que lançou um livro sobre o assunto. Para entrevistá-lo, vamos contar com a participação especial do poeta e acadêmico Elmar Carvalho, que também acompanha essa luta encampada pela APL desde o começo dela. Boa tarde, poeta Zildo, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo hoje aqui no programa da APL. Boa tarde, Vanise Lemos. Boa tarde, Zósimo Carvalho. Boa tarde, Elmar Carvalho, grande poeta. É um prazer agora estar ao vivo, olho no olho. Eu sempre estou acompanhando o Chá das 5. Estou sempre na cadeira número 1, mas nunca tinha tomado o chá, propriamente dito. É um prazer. É um prazer. E eu queria começar vamos começar pedindo que o senhor faça uma breve contextualização sobre a luta pelo ensino de literatura piauiense nas escolas das redes pública e particular. Olha, Vanise, desde quando eu me entendi por gente, ainda adolescente, acompanhando o Gilson Chaga nas visitas ao escritor Fontes de Biapina, quando ele vinha a Picos, ficava na casa do Pebinha, seu irmão.
eu ficava por ali e tudo, e eu ouvia o Fontes Ibiapina, o João Nonon de Moura Fontes Ibiapina, ele, nas suas argumentações, ele não parava de falar, contava casos, a história dos seus livros, aquela coisa toda, e sempre lamentava esse fato de a literatura piauiense ser pouco difundida, né? Ele próprio vendia seus livros, aquela coisa toda, ninguém lia, e ele achava que isso devia ser o estímulo. Depois eu tive o privilégio, quando eu fui estudar em Teresina, em 1978, eu tive o privilégio de conhecer os escritores Francisco Miguel de Moura, de Filho, Herculano Moraes, e acompanhei de perto essa peregrinação desses escritores, principalmente o nosso querido Herculano Moraes. O Herculano Moraes não era só um jornalista, um poeta, era um sacerdote, um pregador da literatura. Ele vivia viajando, indo a várias cidades do estado do Piauí, e tinha essa ideia fixa, né, de que fosse incluído o ensino de literatura nas escolas. Enquanto isso, se fazia seminários, debates, essas coisas todas, né? E o Chico Miguel depois editou uma revista, circularam 10 números da revista Cirandinha, junto com os seus livros. Ele vendia também essa revista, lançava essa revista, e em todas as edições ele trazia essa discussão por escrito, entrevistas, debates, tudo pregando essa necessidade do ensino de literatura piauiense. No outro plano, entrávamos nós, Elmar Carvalho, ainda nesses primeiros movimentos deles. Eles já tinham seus 2, 3 livros, 5 livros publicados, já eram escritores reconhecidos. E nós éramos dos livrinhos pequenos, a gente não tinha certeza se tinha valor, aquela coisa toda, nós éramos tímidos e ficávamos ali na retaguarda. E, pouco a pouco, nós fomos soltando a língua também e entramos nesse movimento. O Magalhães da Costa, o Ardi Filho, o Herculano Moraes, reorganizaram a União Brasileira de Escritores do Piauí. Essa entidade foi muito importante, ela não competia, não conflitava com a Academia Piauiense de Letras, né? Era uma organização. A diferença era que lá podia entrar gato e cachorro, e nós entrávamos também, né? Como gatinhos, ali querendo ser acolhidos como escritor, participávamos dos debates. Tinha aquela reunião, se não me engano, era na terça-feira. Na época eu corria muito. Quinta-feira. Quinta-feira. Era um dia da semana, naquela hora certa, como o chá das 5. Era às 5 horas da tarde. Conseguiu-se, não sei com quem, se conseguiu uma sala na Assembleia Legislativa, numa das salas da Assembleia Legislativa, que funcionava ali na Praça Deodoro, e nós nos encontrávamos lá. Eu programava a minha vida de tal maneira que naquele dia, na quinta-feira, às 5 horas da tarde, eu estivesse naquelas reuniões. E aí travávamos debates longos e tudo, e dali caíamos na noite de Teresina, que na época era muito boa, ainda é, mas agora é muito cara e quente, e tem essa questão da segurança e tudo. Na época não tinha isso, e era barato, e a cerveja rolava, e a gente ganhava pouco, mas o dinheiro rendia mais. Eu sei que a gente comia, bebia e conversava muito, até altas horas da noite. Depois surgiu o Bar Nós e Elis. Em todos esses bares, nós transformávamos em parlamento, em instâncias de debate. Ingressamos na universidade, lá também se debatia esse assunto, quem era escritor. Não, isso não era um assunto assim desconhecido, né? Era uma reivindicação mesmo
era um movimento muito forte, né? E que ia ganhando as ruas, os argumentos, né? As colocações assim mais bem fundamentadas incluíam esse argumento, né? Isso poderia ser discutido através do ensino de literatura, colocando o povo para conhecer. Isso foi tratado por essa questão dos incêndios de Teresina, isso foi tratado, não foi, a história não conta, mas a literatura contou com detalhes, é possível a gente entender essa coisa toda, né? E outros assuntos, né? Nós queríamos levar o povo a saborear a literatura, né? A vivenciar a literatura como nós vivenciamos. A gente vivia num paraíso e desejava esse paraíso para todas as pessoas, como ainda hoje desejamos. Osildo, inclusive tem uma pesquisa sua voltada para essa história do ensino de literatura. Nós vamos conversar sobre esse seu trabalho em instantes. Eu queria chamar aqui ao chá o poeta Elmar Carvalho e dar um passo mais adiante nessa história que você acaba de relatar. Aí, em 1989, durante a elaboração da Constituição do Piauí, eu cobria as atividades lá como repórter, as atividades da Assembleia Estadual Constituinte, e via muito por lá também o poeta Elmar Carvalho, sempre cercado ali de um grupo de escritores. E o que é que estavam fazendo lá? Atrás da inclusão em um dispositivo constitucional do ensino de literatura como disciplina obrigatória. E o poeta Elmar vai fazer aqui uma pequena relato daquele episódio, daquele período, daquela contribuição, daquela luta dos escritores. Boa tarde, poeta. Boa tarde. Como o Osildo bem disse, em meados dos anos 80, a UBE estava praticamente inativa, a CEP, falar. Aí o Chico Miguel e vários outros, entre os quais ele, Osildo, eu, Ardia, etc., Magalhães, Herculano, Adrião, nós reativamos. E o Chico foi o primeiro presidente, de 86 até 88. Aí eu peguei de 88 até os anos 90. E aí, quando veio a Assembleia Constituinte em 89, eu coloquei como prioridade da minha gestão a inclusão da literatura piauiense como disciplina obrigatória no texto constitucional. E a minha diretoria e outros que não faziam parte da minha diretoria somaram e acharam isso de capital importância para que a nossa literatura fosse mais conhecida, mais divulgada, mais debatida e os nossos escritores fossem mais conhecidos. Daí nós procuramos o relator geral da Constituição, que era o deputado Humberto Reis da Silveira, que aqui, por uma questão de gratidão, devo dizer que ele acolheu esse pleito com a máxima atenção, com o máximo interesse, e ele gostava muito da literatura piauiense, tanto que ele tinha antologias e livros da literatura piauiense no gabinete dele. E então ele defendeu isso com unhas e dentes, enquanto deputados que eram considerados intelectuais deram combate. Tanto que isso não passou na primeira fase da Constituinte. Mas aí ele, Humberto Reis, tinha o direito, como relator geral, de reapresentar, e ele reapresentou na segunda etapa, e o pleito foi vitorioso. Eu cheguei até a fazer abaixo-assinado. Andei nos colégios pegando abaixo-assinado e tudo mais, mas quero dizer que foi de capital importância o interesse que ele, Humberto Reis da Silveira, teve por esse projeto. Tanto que aí eu até dei duas grandes homenagens, as maiores homenagens que nós tínhamos na nossa UBE, eu outorguei a ele, a de sócio benemérito e uma outra lá, e a comenda do mérito da Costa e Silva. Nós demos a ele. Então, foi a partir daí que a coisa pegou. Mas, infelizmente, se tornou letra morta, mas agora caiu nas suas mãos, Carlos Oswald.
e aí você pegou essa retomada, a luta para que isso deixasse de ser uma letra morta da Constituição e fosse efetivada. Você pegou isso na sua gestão com unhas e dentes e a coisa se tornou vitoriosa, graças ao seu interesse e também ao Conselho Estadual de Cultura. Educação. Da gestão passada, né? Dessa gestão agora e passada, que tiveram muito apreço. E graças muito a você que deu importância a esse projeto. Bom, nós vamos conversar sobre a pesquisa do poeta Alzildo Batista de Barros, agora como professor, não é uma pesquisa que ele fez em relação ao ensino de literatura, mas vamos antes a Vanise aí, que vai ter aí uma interatividade com a assistência. Já tem, Vanise? Sim, eu queria tirar esse momentinho para ler alguns comentários de quem está acompanhando agora, gente. Vamos aqui. Boa tarde para Maria do Socorro Barros. Tema relevante, parabéns. Raimunda Leonília, boa tarde, temática bem interessante. Isabela Barros, boa tarde, esperando meu papai, Osildo Batista de Barros. Que bonito. Luciana Rego, boa tarde, vamos lá, Osildo, grande poeta, abraços. Diego Mendes Souza, boa tarde, temática de muita relevância para a cultura piauiense. Dr. Luiz Ayrton, acadêmico, ótimo tema, parabéns. Diego Mendes Souza, parabéns. Acadêmico Antônio Fonseca, professor, tomar o chá das 5 com esses circunstantes há de ser uma boa petita. Salve, Zósimo, Vanise, Osildo e Elmar. Boa tarde, Maria Guilhermina de Jesus. Boa tarde, direto do quilômetro 75. Patrick Brandão. Boa tarde, Marilene. Isabela. Maria Guilhermina. Francisco de Assis Souza. Boa tarde. Belinha Barros. Diego Mendes. Boa lembrança sobre a movimentação intelectual de Herculano Moraes. Boa tarde, Zé Armínio Luiz. Francisco das Chagas de Souza. Boa tarde, Deolinda Marques, sempre presente. Boa tarde, Francisco das Chagas. Aí a colônia de Picos, viu, Vanise? Aí é a colônia de Picos. Boa tarde, olha, Assi Campelo, que honra. Boa tarde, Francisco de Assis Souza, parabéns, poeta Elmar Carvalho. Assi Campelo, lembro que nos anos 90, a antiga Fundac tinha um programa chamado Livro nas Escolas, onde se levava a literatura piauiense. Boa tarde, Marcos Freitas. Ótimo relato histórico, poeta Elmar. E é isso. Obrigada. Queria aproveitar e agradecer a participação de todos, e principalmente de quem sempre vem aqui nos prestigiar nessas transmissões ao vivo, com perguntas e comentários. Esse feedback é muito importante para nós. Obrigado, Vanise. Poeta Osildo, diante do que você disse e da exposição que foi feita pelo poeta Elmar, em relação com a preocupação com a literatura piauiense, você fez um trabalho acadêmico, voltado exclusivamente para isso. Inclusive chegou a ser publicado em 2004, se eu não me engano, e agora saiu uma segunda edição. A que conclusão ou que descobertas fez a sua pesquisa? Qual foi o foco dela? O livro foi publicado, foi recomendada a publicação, ele foi apresentado como exigência para a conclusão do curso de especialização em língua portuguesa, promovido pela Universidade Federal, e submetido a uma banca examinadora, como é de praxe, né? Ao final, eles recomendaram a publicação desse trabalho, né? Dado a sua... Eu não diria a originalidade, né? Porque é um trabalho, é uma pesquisa bibliográfica, né? Mas dada a relevância do tema, por enfocar a questão
dessa exigência constitucional do ensino de literatura, né? Eu tive um longo debate, vou fazer aqui um resumo, né? A minha orientadora foi a professora Socorro Rego, né? Muito exigente, e quando eu apresentei a primeira proposta de monografia, né? Ela fez cara feia e disse que não submetia a banca, aquela coisa toda, né? Mas ficou um pouco constrangida em me dizer quais as razões, né? Então eu conversei com ela, professora, eu não quero meias palavras, não, pode dizer o que é que a senhora discorda. Ela disse, não, faça o seguinte, ela pegou uma pilha de livros, né, os que ela tinha estudado lá na sua dissertação de mestrado, né, e gentilmente me cedeu esses livros, né, para eu analisar. Leia esses livros e veja a conclusão que você chega. A minha proposta inicial era o ensino, eu acho que era o equívoco que nós cometíamos mesmo no movimento, né, usar a literatura como pretexto para ensinar a língua portuguesa, né? Então, eu caí em cima desses livros, né? Literalmente, li todos eles, analisei, e, ao final, cheguei à conclusão que, de fato, porque a gente, quando vai pesquisar, quando vai estudar, a gente tem que ter a coragem de se convencer, porque quantas vezes a gente segue um caminho errado a vida inteira, né? Então, eu descobri que toda a minha argumentação, todo o meu pensamento, toda a minha crença em toda aquela luta em levar a literatura daquela forma, tinha alguma coisa de errado, né? Então, eu fiz um trabalho paciente, eu e ela, né? Eu divido esse trabalho com ela, porque os outros já tinham conseguido aprovação da sua monografia, já nem falavam mais no curso. Eu apresentei essa monografia um ano ou dois depois, né? Eu fui ler fui fazer um trabalho mesmo de resumir tudo. Aí, eis o problema, era uma monografia, não podia ficar daquele tamanho, né? Inicialmente, tinha 200 páginas e tinha que ir reduzindo. Então, eu tenho todas as propostas e tudo, até que chegou nessa forma final, enxuta, praticamente uma sentença, né? um libelo, né? Só com a essência da argumentação que se faz em relação à própria língua, a fala, a alfabetização, a história. É muita coisa para a gente resumir em uma monografia, né? Mas, com a ajuda da mestre, graças a Deus, eu consegui realizar esse trabalho, né? E, ao final, né, chega à conclusão, passando pela análise da LDB, que tinha sido aprovada recentemente, a lei Darcy Ribeiro, em 94, parece-me, né? E os parâmetros curriculares nacionais que tinham sido aprovados em 99, por aí assim, naquele período, né? Ainda era tudo muito recente, eram ideias novas, essas outras ideias, né? Então, eu consegui juntar toda essa argumentação para fundamentar cientificamente a necessidade do ensino de literatura piauiense. Não é propriamente literatura piauiense, é literatura brasileira, autores piauienses. Porque a partir de que pressuposto, Osildo? O seu trabalho indicou que a literatura... A partir do pressuposto, a própria Constituição Federal, olha, esse descumprimento de preceito constitucional não é apenas da Constituição Estadual. Descumpre-se, afronta a Constituição Estadual, o Estado do Piauí, todas as escolas do Piauí que não ensinam literatura piauiense, ela descumpre esse preceito
Há 32 anos, eu fiz as contas hoje, 32 anos. Mas a Constituição de 1988 e até mesmo as constituições anteriores, até a Constituição do Império, ensinava isso. Mas a Constituição, a partir da Constituição de 88, que dedicou um capítulo inteiro à educação, ela valoriza essa diversidade cultural, né? Ela valoriza principalmente o conhecimento do aluno, né? Então, e a lei, a LDB, que é uma lei feita não por jurista, né, mas feita por um educador, feita por Darcy Ribeiro, nos Extensores da Morte. Ele estava já condenado com câncer de cadeira de rodas, senador, ele reuniu toda a sua experiência de vida e o conhecimento com os seus colegas. Ele é discípulo daquele educador baiano, que eu sempre esqueço o nome dele. Anísio Teixeira, talvez seria? O Anísio Teixeira. O Darcy Ribeiro do Anísio Teixeira, trabalharam juntos, aquela coisa toda. Então, ele reuniu toda essa experiência de mundo, o próprio projeto da UNB, porque ele diz num dos seus discursos, no discurso de posse do reitor, do senador, foi senador até um dia desse, de Brasília, né? No discurso de posse dele, desse senador, que também estou esquecendo aqui, o Cristóvão Buarque, no discurso de posse que Darcy Ribeiro fez na posse de Cristóvão Buarque, ele diz, esse discurso está publicado pela UNB, né? Ele diz que o golpe de 64 foi feito para impedir o cumprimento do regimento interno da UNB. Então, ele transformou depois, já na implantação da democracia, em 1994, ele conseguiu trazer todas aquelas ideias e acrescentar as ideias novas, mais os fundamentos da Constituição de 88, e conseguiu aprovar uma das leis mais significativas que nós temos no país hoje, que é a LDB. Ela traz um regimento interno, aquele que, segundo Darcy Ribeiro, foi o motivo do golpe de 64. Porque a gente quer ignorar, mas eu trago os fundamentos dentro da monografia, né? Trago os fundamentos, né? Existe pesquisa comprovando que havia não uma proibição expressa de se ensinar qualquer coisa ao povo brasileiro no tempo do Brasil colônia. Havia, sim, uma conjuração. Conjuração, isso é muito mais forte, é uma coisa silenciosa. É o que se chama hoje uma associação secreta contra o ensino e o saber, um pacto diabólico de almas das trevas, de almas sujas. Este pacto é ilusão, a gente imaginar que essas pessoas desapareceram, que essas pessoas não estão atuando. Então, quando a gente pega a história, né, essas pesquisas todas que eu estudei e trouxe para a monografia, né, ela demonstra todo esse atraso e toda esta má vontade no momento de ensinar, no momento de divulgar livros e tudo, né? Então, sim. Na sua monografia, você dedica uma parte dela à leitura. No nosso tempo, na UBE, não existia essa parafernália que existe hoje. Hoje a Netflix, audiovisuais, esses games visuais pela internet, de toda sorte, é muita coisa que atrai. Você acha que ainda há lugar para leitura no dia de hoje? Agora é que há. Agora é que há. Na monografia, inclusive, na LDB, nos parâmetros curriculares nacionais, que se cogitou recentemente mexer nisso, mas não tem como mexer, porque os parâmetros curriculares foram elaborados. É um documento do governo, do Ministério da Educação, mas foi produzido pela ciência brasileira. Deu-se voz, ouviu a ciência brasileira, ela é todo fundamentado.
não tem como revogar, só se implantar, só se os talibãs chegar aqui no Brasil e dizer nós vamos substituir essa cultura Mas eu digo o seguinte, islamismo radical. Mas se for para suceder, se for pela democracia e tudo, não tem nem como alterar. Mas eu queria saber o seguinte, Ozil. Ou os parâmetros curriculares. Nós temos aqui efetivar a efetividade. Mas a leitura ainda pode atrair esses jovens, os jovens leitores? Agora é que atrai, porque antes os jovens, que é ilusório dizer que existe a dificuldade de ler, que o jovem não gosta de leitura. O jovem se sente alienado com o que lhe oferece. Na hora que ofereceram o que interessa ao jovem, ele começou a ler. Com a parafernália tecnológica que nós temos hoje, os jovens se lançaram na leitura e leem de dia e de noite. A geração atual me causa inveja, porque eu não nasci na época deles, né? Eu nasci há 65 anos atrás. Não tive acesso a livros, não tive acesso à escola. Eu fui matriculado com 11 anos de idade. Eu fui alfabetizado por mim mesmo, por meus pais, por essa coisa toda. Então, hoje, com essa parafernália, tudo é autoexplicativo e os livros estão disponibilizados, as bibliotecas do mundo inteiro estão disponibilizadas na informática e eles foram procurar, não aqueles livros da ideologia dominante, do currículo oculto das escolas, porque na escolha da bibliografia, eles já impõem os livros. E o método de ler, eles leem de acordo com os seus próprios métodos. É isso que se propõe na minha monografia, que já se propunha, e nesses autores que eu estudei, né, que que seja examinado, que seja incluído, que seja dado palavra ao aluno, que seja dado o turno da palavra ao aluno, que seja respeitada a sua alteridade, né? Que ele tenha voz e vez, que ele possa, inclusive, escolher os livros, as coisas do seu interesse. O desinteresse pela leitura nas escolas era exatamente por causa dos livros que eram oferecidos, da forma como era oferecida. Assuntos que não lhe interessavam, como a literatura piauiense, os autores piauienses. A literatura brasileira, produzida no estado do Piauí, trata de coisas do interesse de todos nós, de símbolos, do mundo de símbolos de todos nós. O rio, quando nós falamos, é o rio Guaribas, o rio Parnaíba, o rio Puti. E ele vê o rio Puti, ele banha no rio Puti, ele participa desse mundo místico que o poeta produziu, da Costa e Silva, por exemplo. Então, o seu interesse aumenta. O desinteresse que tinha pelas leituras era exatamente por causa do currículo oculto, por causa de um ensino autoritário de quem nunca tinha lido aquilo que queria que os alunos lessem. E ainda traziam de forma fragmentada. O grande problema também que afastou o leitor de literatura foi usar a literatura como pretexto para ensinar gramática. Texto não é pretexto. Nada é pretexto de nada. Uma das coisas que prejudicou muito a literatura piauiense foi a inclusão dela no Enem. Tem gente que diz, agora perdeu o interesse pela leitura porque o Enem, o vestibular não é mais localizado, então não inclui mais autores piauienses. Ler livros que iam cair no vestibular, quem é que ainda foi atrás de matéria que nos torturou para entrar dentro de uma universidade? Nós rejeitamos até hoje. É normal você rejeitar aquilo que lhe causou mal-estar. Literatura é para causar bem-estar, literatura é atividade lúdica. Então, o que se tem que... o ensino de literatura piauiense nas escolas é uma das formas, utilizando os métodos modernos pedagógicos, né, principalmente o método recepcional, que é o que eu adotei, que eu trabalhei na monografia, né? A literatura piauiense ela serve, inclusive, como uma espécie de negociação
para atrair os novos leitores, né? Então, é de fundamental importância. Depois de toda essa discussão, nós chegamos à conclusão, há outras providências a ser tomada para resolver essa questão do desinteresse pela leitura, né? Mas uma delas é o não ensino da literatura piauiense, né? E tem as outras coisas também, da geografia piauiense, da história piauiense, tudo tem que começar, da própria história do aluno. Por isso que a escola tem que ser democrática, dar o turno da palavra. E a informática, ela trouxe essa democracia, né? Ela nos dá a palavra, né? Eu estou aqui usando uma tribuna da Academia Piauiense de Letras. Falar nisso, Zósimo, abrindo aqui um parêntese, eu tinha usado a palavra, o último presidente que tinha me concedido a palavra na Academia Piauiense de Letras era o Arimatea Tito Filho, foi na teoria do simples de Filho, que fui eu que a apresentação. Então, eu sou uma espécie de ponte que liga você. Então, concluindo a resposta dessa indagação que o Elmar fez, né, a informática só trouxe, a tecnologia, ela só trouxe, ela não modifica o conhecimento. A informática não modifica o conhecimento. A informática não modificou o direito, não modificou a medicina, não modificou a engenharia, mas é uma ferramenta extraordinária para médico, para advogado, para juiz de direito, para professor e para a leitura de livros literários, para a produção de textos literários, né? Inclusive, eu não tenho mais aquela dificuldade. Uma pessoa que conheceu a escola com 12 anos de idade, que falava uma variedade da língua que não é tão adotada assim na chamada linguagem culta, né? Eu tinha dificuldade de escrever, tinha que consultar os dicionários, as gramáticas toda hora. Hoje esse programa está no próprio computador, eu vou escrevendo e ele vai corrigindo. E no final eu finalizo, tudo beleza, é uma produção enorme, extraordinária. Para o escritor não tem uma coisa melhor do que a informática, para todas as profissões. Então, para a atração de leitores, melhor. Eu, da minha casa, eu publiquei livros, no ano passado, publiquei 8 livros na melhor impressão do mundo. E de qualquer parte do mundo a pessoa pode comprar, adquire. Hoje mesmo... Poeta Osildo, já vimos que assunto não falta, agora o tempo acabou. Bom, acabou. Bom, você, na realidade, só para finalizar a respeito do livro, né? Esses trabalhos de pesquisa, né? A gente tem que consultar ali, né? E ele remete, inclusive, para as outras bibliografias, né? Para os outros autores. É importante que ela seja lido, né? Mas eu queria encerrar, Zósimo, dizendo assim, da nossa frustração. Nós tínhamos um sonho, e não é pessimismo, né? Nós acreditávamos que tudo que a gente botasse na Constituição seria respeitado. Então, nós depositamos aqueles sonhos de escritores, de estudantes, de jovens da universidade, todo o patrimônio, como alguém que vendeu tudo que possuía, pegou todos os rendimentos da sua vida, depositou numa conta bancária, na esperança de que um dia pudesse retirar aquilo como poupança, que aquilo fosse a garantia da sua vida. Nós depositamos a inclusão do ensino de literatura na Constituição Estadual e eles nos deram o calote. Fica 32 anos descumprindo a Constituição, criando comissões para torcer moita, dizer que não foi regulamentado, e as outras disciplinas são regulamentadas, matemática é regulamentada, geografia é regulamentada, cálculo é regulamentado por ato de secretaria. Isto está, na realidade, no
currículo oculto dessa sociedade secreta contra o ensino e o saber. É coisa de alma suja. Se está na Constituição há 32 anos, era para sem se discutir, como o Herculano acreditou, o Ardifílio acreditou, todos nós acreditamos, saímos até das ruas, deixamos de viajar porque era um sacrifício enorme para fazer essa pregação nas escolas. Mas agora nós devemos retornar essa pregação. E mais do que isso, nós devemos criar cursos, assim como o teatro faz. O teatro tem vários cursos, com grades curricular e tudo, para transmitir o conhecimento, sem preocupação de que isso seja reconhecido pelo Estado ou não, porque o Estado rompeu conosco, fez um pacto de que nós silenciássemos aquele discurso, porque a gente usava aquele discurso em todas as tribunas e se tornou um movimento forte. Colocou na Constituição e ele nos deu o golpe da conta, do bloqueio da conta, do sequestro dos bens da nossa conta. Ali, na Constituição do Estado do Piauí, estão os nossos sentimentos, a nossa luta, e precisa ser cumprido. É estranho que o Ministério Público nunca tenha ajuizado um ADPE, uma ação de descumprimento de preceito constitucional, ou a Defensoria Pública, ou a Procuradoria, ou alguma entidade. Mas a conclusão que nós chegamos é que nós temos que retornar para as ruas, retornar para as escolas, porque antes da Constituição de 89 mandar, já tinha professores que ensinavam literatura piauiense. E hoje nós temos experiências significativas do ensino de leitura, como a Biblioteca Patativa do Assaré, em Vila Nova, que está produzindo novos escritores. Existem movimentos. Por isso que eu permaneço um escritor marginal. Eu não quero ser outro escritor. Eu acredito nessa luta marginal. Nós vamos continuar essa luta, porque nós não podemos confiar nesta elite do Brasil, que ela nos trai, ela rouba o nosso patrimônio. A gente deposita todas as nossas crenças no artigo da Constituição e eles dão o golpe e ainda fica enchendo as nossas vidas de folha com história de que comissão vai sair uma resolução do conselho disso, do conselho daquilo. Não, é quando eles não querem executar, cumprir uma promessa constitucional, que eles fazem isso. Muito obrigado, doutor Zildo. Se a gente, com essa empolgação, esse entusiasmo que nós conhecemos, né, poeta Elmar, na juventude era assim, e ele reviveu aqueles tempos agora, mas visualmente está muito parecido com o Collor, viu, doutor Zildo? Menos no caráter, né? Menos no caráter, que ele continua sendo o mesmo. O Collor não foi tão mal assim, não. Ele, pelo menos, se revelou. Os mais perigosos são os que continuam na clandestinidade, ocultos. Eles precisam se revelar para nós sabermos a quem devemos combater. Poeta Osildo, tem algum verso para a gente terminar essa entrevista? Vamos encerrar, Vanessa. Algum verso seu? 8 minutos. Eu não sei, eu não, é difícil lembrar meus poemas, certo? E eu estou sem os livros aqui próximos, né? Vou ficar devendo. Pois bom, espero que comprem os meus livros, né? Que seja divulgado. Fique devendo. Né? É só acessar o Clube de Autores, colocar o meu nome e aparece todos os livros, e é fácil a aquisição. Muito obrigado. E não podemos esgotar o assunto todo hoje, Ozildo. Tem que ficar munição para um próximo chá, não é isso, poeta Elmar? E que você venha com todo esse seu arsenal, com todo esse poder de fogo que você demonstrou hoje. E por aqui vamos encerrando. Por aqui vamos encerrando o Chá das 5 dessa quinta-feira, 26 de agosto. Agradecemos ao escritor Osildo Batista de Barros pela presença e também ao poeta Elmar Carvalho pela participação. O nosso agradecimento especial é você pela audiência. Esse programa fica gravado no canal da TV Nestante para ser revisto e compartilhado. Muito obrigada, um ótimo fim de tarde e até quinta. Boa tarde.
E por aqui vamos encerrando a apresentação do Chá das 5 desta quinta-feira, 6 de janeiro de 2022, na qual reprisamos o programa de 26 de agosto de 2021. Nosso agradecimento especial a você que nos acompanhou até aqui e o convite para que fiquemos juntos. Esse programa fica gravado nas plataformas da TV Nestante para ser revisto e compartilhado. Estaremos de volta ao vivo na próxima quinta-feira.